bem-vindos ao programa Partiu IF. Eu sou o professor Alex Pimenta e estarei sempre com vocês aqui nas aulas de Ciências da Natureza. O tema da nossa aula hoje é clima, previsão do tempo e circulação atmosférica. Vamos lá? O que devemos esperar dessa aula? Primeiro, precisamos compreender os fenômenos climáticos da Terra. Depois, conhecer tecnologias que permitam prever o tempo atmosférico. E, por último, relacionar os climas regionais aos padrões de circulação atmosférica. Então, vamos lá. Primeiro, vamos observar essas imagens para a gente ter uma ideia de clima e tempo que discutiremos na sequência. Então, veja, uma região seca, um semiárido, com o solo rachado. Ao mesmo tempo, nós podemos ter numa outra região um clima extremamente frio, onde as pessoas se aquecem ao lado da fogueira tomando uma bebida quente. Ou uma imagem da Amazônia com um clima extremamente chuvoso, com a umidade do ar muito alta. E aqui a nossa querida Cuiabá, sempre expressando o seu calor natural, ou melhor, a sua alta temperatura e transferência dessa temperatura que configura calor, ou o Pantanal mato-grossense na sua calmaria aí, típica de um bom dia de sol, ok? Então a gente tem uma diferença de condições em diferentes regiões, seja do planeta, seja do país, seja do estado. Isso se deve sobretudo, ao clima e que nós vamos discutir a partir de agora. Então, o que é clima? Clima é o conjunto de características atmosféricas que incluem aí chuvas, ventos, umidade do ar, temperatura de uma determinada região em um tempo bem longínquo, durante muito tempo. Estima-se que 30 anos ou mais, mas isso não é algo preciso. Entende-se que se isso perdurar por muito tempo, nós podemos entender como clima, que se diferencia de tempo, haja vista que aqui nós temos um conjunto de condições atmosféricas de uma região, parecido com o que nós temos lá em cima, mas por um período determinado. Eu falo no tempo em horas, em dias ou em semanas. Por exemplo, em relação ao clima, nós podemos dizer, na Amazônia o clima é quente e úmido. E a gente fala isso há muitos anos e vamos falar ainda por muitos anos, eu espero. E no que diz respeito ao tempo, é algo mais pontual, mais imediato. Então eu posso dizer assim, o tempo em Cuiabá hoje está quente e seco. Ou seja, tempo para um espaço, um período mais limitado, e quando nós falamos em clima, nós falamos de algo que ele não está naquele momento, ele é. Bom, alguns fatores influenciam neste processo de formação do clima e nós vamos discutir os principais deles aqui hoje. Um deles é o movimento de rotação e de translação da própria Terra, em virtude da inclinação do eixo, traz uma série de consequências. Então nós vamos pegar essas duas informações e ainda voltaremos a discuti-las junto com outras consequências, como por exemplo, o papel da latitude na construção do clima de determinada região. Então nós temos aqui o planeta, essa linha aqui mediana é a chamada linha do Equador e ela separa em dois lados, por isso o termo latitude. Aqui nós temos o ponto zero e à medida que nós deslocamos para os polos, seja para o norte, seja para o sul, isso vai aumentando a latitude até 90 graus. Então de 0 a 90 graus. Quanto maior for a latitude, menor será a temperatura, ou seja, quanto mais próximo do zero que eu estiver, maior será a temperatura. E à medida que eu caminho para lá, isso vai se tornando menos quente, de menor temperatura. Ou para cá, se aplica aos dois polos, ok? Isso se dá em decorrência da intensidade dos raios solares que vão atingir de forma mais intensa essa região equatorial. Vejam, nesse movimento que nós temos aqui, a gente percebe que o Sol emite raios mais diretamente nessa região central aqui do planeta Terra, que nós chamamos de região equatorial ou do Equador. E, em decorrência disso,
o maior calor nessa faixa aqui. Então a latitude é um dos fatores que influenciam, mas percebam que a latitude influencia em decorrência do próprio movimento de translação. Ok, aí precisamos falar da circulação atmosférica, que é outro fator muitíssimo importante na formação do clima. Aí nós temos duas zonas, as chamadas zona de baixa pressão atmosférica e zona de alta pressão atmosférica. Se a gente vai pensar em pressão atmosférica, a gente pensa numa coluna de ar que age sobre um corpo. Então eu tenho um ar, né, uma coluna de ar aqui em cima de mim, essa coluna me projeta para baixo e cria uma pressão, que é a chamada pressão atmosférica. Quando nós falamos que a zona tem baixa pressão atmosférica, isso decorre da temperatura dessa região equatorial, que é uma temperatura mais alta, o ar aquecido, as partículas se afastam, ele se torna menos denso e sobe. Na medida que sobe, ele é desviado, ele é translocado para as regiões polares. Então, essa situação do ar aquecido subir, ele faz com que a pressão atmosférica seja menor. Por isso é falado zona de baixa pressão atmosférica. Quando este ar ele chega nas regiões mais distantes, né, nos lados mais distantes do Equador, ocorre a chamada zona de alta pressão atmosférica, porque em decorrência das temperaturas menores, o ar resfria e ele se torna mais denso, portanto, ele abaixa, ele retorna para a superfície, dando a alta pressão atmosférica que é falado aqui. Em se tratando dessas correntes de ar ou dessas células de circulação atmosféricas, existem 3 para cada lado das latitudes aqui em relação ao Equador. Então, ela se forma e é levada para uma região de menor temperatura. O ar frio de lá retorna e abaixa, formando a alta pressão. E isso vai acontecer em 3 faixas diferentes, 1, 2, 3 para cada lado. 1, 2, 3 para cada lado em relação à região do Equador. Quando, à medida que isso acontece, que o ar quente sobe e é deslocado para as latitudes, para os lados, o ar frio desce e é trazido para as regiões mais quentes, nós temos a distribuição desse calor, né? A distribuição da temperatura de forma mais equilibrada dentro do planeta, fazendo com que as partes quentes não sejam tão quentes e que as partes frias não sejam extremamente frias. É a busca de um equilíbrio térmico ali, que obviamente não vai acontecer, mas cria-se um clima diferente em diferentes regiões do planeta, controlado pela circulação atmosférica. Outro ponto extremamente importante diz respeito às correntes oceânicas, que funcionam de forma muito parecida com as correntes atmosféricas. Existem as chamadas correntes frias e correntes quentes. As correntes frias, elas são formadas nas regiões menos aquecidas pelo Sol, ou seja, mais nas laterais, mais nas latitudes mais altas. Essa corrente fria, ela tem um movimento muito lento em decorrência da baixa temperatura da água e que, obviamente, vai se deslocar de forma muito mais lenta de uma região para o outro, já que está na profundidade. Então, veja, primeiro, está numa região em que a incidência de raios solares é menor. Segunda, são águas mais profundas. Menor temperatura, as partículas se comportam de forma mais organizadas, então o movimento é menor. Movimento menor, menor evaporação. Então, se há uma evaporação menor, quando existem as regiões que existem as correntes frias, elas são regiões de climas mais áridos, porque a evaporação é baixa, logo a umidade do ar também fica baixa. Quando nós pensamos nas correntes quentes, essas, por sua vez, são correntes mais superficiais, que ficam mais em cima, nas camadas de cima da água dos oceanos, né, e mares. E essas águas, elas se movimentam de forma muito mais rápida, porque elas estão com uma temperatura um pouco mais alta e ainda sofrem influência das correntes de vento que assopram ali. Nós percebemos aqui pelo mapa que as linhas vermelhas representam as correntes quentes, ela preenche praticamente todo o mapa aqui, se movimentando muito. Essa movimentação causa uma evaporação, são correntes superficiais, e a evaporação aumenta a umidade do ar,
associando então a climas mais úmidos e menos secos. Ao contrário, representado pelas células azuis, pelas setas azuis, as correntes frias têm movimentos mais lentos e menos distribuídos. Mas esse movimento de correntes, sejam frias, sejam quentes, eles são fundamentais na manutenção do clima, haja vista que levam água fria para as regiões mais quentes e água quente para as regiões mais frias, distribuindo o efeito da temperatura. Além disso, a movimentação da água distribui nutrientes pelos oceanos, que são fundamentais para a manutenção da vida marinha. Então nós temos aí um efeito muitíssimo importante, que além do clima, é a distribuição de alimentos que mantém toda essa vida marinha, que é extremamente importante para a própria manutenção daquele local e do planeta como um todo, né? Os seres vivos contribuem muito nesse sentido de melhorar as condições ambientais para a busca de um equilíbrio climático ou estável, vamos assim dizer, tá? O outro ponto igualmente importante é a altitude. A altitude e o relevo. Quanto maior for a altitude de um local, menor é a temperatura desse local. Por isso a gente traz para essa imagem comparativa aqui, que óbvio ela está maximizada, mas a gente vê aqui a nossa Cuiabá, como é, né? Uma cidade quente, seca, ou que está pelo menos em decorrência do inverno, que terminou agora, e nós temos Chapada dos Guimarães numa imagem bem contrastantes. À medida que se sobe na altitude, que se torna mais alto, a cada 100 metros, se o tempo estiver seco, poderá diminuir a temperatura em cerca de 1 grau Celsius. Então, a cada 100 metros de altitude, menos 1 grau. A média é de menos 0,65 graus, mas depende muito da umidade do ar. Aí nós conseguimos entender a diferença, haja vista que Cuiabá está a 200 e poucos metros de altitude do mar, aproximadamente, depende do local, claro, e Chapada dos Guimarães está a 700, 750 metros de altitude. Então a gente consegue perceber isso quando se desloca de uma região mais baixa para uma região mais alta. O outro ponto importante, a gente pode usar a mesma imagem para pensar sobre ele, é o fator relevo. Então, um relevo acidentado que contém montanhas, ele de certa forma obstrui a circulação atmosférica que nós falamos anteriormente. O vento úmido que está indo numa determinada direção, quando ele encontra uma barreira como essa daqui, esse vento sobe. E se ele for um vento úmido, quando ele subir, ele leva essa umidade junto, que vai se condensar e vai precipitar na forma de chuva e vai chover. Isso acaba causando, por exemplo, um dos lados da montanha muito úmido, muito chuvoso, e o outro lado, um lado mais seco, com menos chuva, e por consequência, mais quente, né? Então, a disposição do relevo é outro fator primordial na determinação do que é o clima. Bom, entendemos aqui alguns fatores que influenciam para a determinação do clima das regiões que nós conhecemos. Mas a gente sempre fala em tempo, né? Clima e tempo são coisas muito diferentes, falei isso no início da aula, vamos retomar esse ponto. Vejam, se eu observar essas imagens e pedir para vocês descrevê-la, vocês vão dizer assim, o Pantanal num dia ensolarado, com poucas nuvens, um céu azul. Aqui, a mesma imagem, num outro momento em que há nuvens carregadas, a precipitação, né, a formação de chuvas. Então a gente vê dois momentos diferentes, mas são momentos pontuais. Por isso nós estamos falando de tempo, de previsão de tempo. Então o tempo, eu havia dito no início da aula, determinadas condições atmosféricas de uma região, falando de chuva, temperatura, etc., em períodos determinados, horas, dias ou semana. Ok, mas para que eu preciso saber sobre a previsão do tempo? Ela é extremamente importante para uma série de afazeres nossos do cotidiano. Você vai sair de casa, com qual roupa eu devo ir? Será que vai estar calor? Eu devo levar um casaco? Devo levar um guarda-chuva? Né? Então ela permite um planejamento pessoal. Você quer planejar os seus afazeres. Será que hoje é um bom dia para eu lavar roupa? Será que ela vai secar?
Ou será que vai chover? É melhor eu lavar roupa outro dia? Vou olhar a previsão do tempo. Ou para planejar uma viagem, né? Você não vai viajar para um local que você quer fazer algo em ambiente aberto, uma praia, um parque, um campo, alguma coisa assim, num dia chuvoso, né? A menos que o propósito seja tomar chuva, mas aí você pode olhar a previsão do tempo e ir também, não é? Isso é individual, pessoal. Do ponto de vista de segurança e prevenção de desastre, a previsão do tempo é igualmente importante. Então ela nos alerta de eventos extremos. Uma coisa que ocorre regularmente comigo, deve acontecer com vocês, é receber uma mensagem no celular dizendo assim, hoje teremos 30 milímetros de chuva em 1 hora, com possibilidade de ventos de 40 quilômetros por hora. Essas mensagens elas são enviadas aí pelos órgãos, né, que fazem o controle de eventos climáticos, de desastres, automaticamente nos números de celulares que são registrados nas operadoras. É uma forma que eles têm de alertar a pessoa que naquele dia poderá acontecer algum evento e ela precisa estar preparada para aquilo. E se eventualmente tivermos um desastre, alguma coisa, já há um planejamento prévio das equipes de emergência, porque de posse, né, da previsão do tempo, elas conseguem se preparar para algo pior que possa vir. E do ponto de vista da economia e das atividades profissionais, é baseados na previsão do tempo que a agricultura funciona. Época de plantio, época de colheita, né? Tudo tem uma relação direta com clima e tempo, com temperatura, com dias longos, dias curtos, com chuva. Quando a gente pensa em transportes, né, a gente vê as notícias dizendo assim, os voos que partiram de Cuiabá foram cancelados em decorrência de chuvas fortes, por exemplo. Né? Então, para se fazer um tipo de transporte, principalmente transporte aéreo e transporte marítimo, a previsão do tempo ela é fundamental. E turismo. Né? O turismo é uma atividade econômica, profissional, que depende muito das condições do local, do tempo daquele local, e por isso atentar-se à previsão do tempo é um fator importantíssimo para eles programarem as viagens e receberem aí os turistas e as pessoas que querem conhecer aquela região. Muito bem, mas como se faz essa previsão do tempo? São utilizados vários equipamentos e vários locais, né, estações de coletas de dados. Então a previsão de tempo, ela se baseia em muitos dados que são trabalhados, que são comparados por especialistas, chamados de meteorologistas, e a partir disso daí, eles emitem esses resultados mais pontuais que chegam para nós. Então, hoje tem possibilidade de chuva, 30% a chance de chover em Cuiabá, e vai chover aproximadamente 3 milímetros cúbicos. Né? O dado chega muito pontual para a gente. A previsão de Cuiabá hoje é de 40 graus. Mas para chegar a esse dado, todas essas informações que nós falamos, que influenciam o efeito do clima, elas são medidas naquele local para determinar a condição do tempo em função daquela previsão. Ou seja, para nós chega só o resuminho que nos é importante, mas muitas são as condições criadas anteriormente para se chegar àquela conclusão. Então, existem as chamadas estações meteorológicas. Aliás, se você vai estudar no campus São Vicente do IFMT, lá tem uma estação meteorológica muito importante para a coleta de dados aqui do estado de Mato Grosso. Existem os satélites artificiais nas camadas mais altas aí da atmosfera, balões, aviões carregam equipamentos que fazem coleta desses dados, assim como navios e boias ou radares meteorológicos. Mas que dados são esses, né? Bom, são dados que vão desde a temperatura, que utiliza-se para tal um termômetro comum, um termômetro de coluna, que nós já vimos. Então esses equipamentos, eu repito, estão em aviões, navios, estações meteorológicas, vários lugares diferentes, e vão fazendo a coleta em períodos, em ciclos, várias vezes ao dia, uma vez à semana, de acordo com o dado que precisa ser coletado. Um outro dado muito importante é a pressão atmosférica, que nós falamos dela antes, e utiliza-se para isso um aparelho chamado barômetro.
A pressão atmosférica muito alta, ela corresponde a ar seco e céu claro sem chuvas. Então é um excelente indicador de temperatura. Mas o que é essa pressão atmosférica? Como eu disse anteriormente, é o peso por unidade de área de uma coluna de ar em linha reta exerce sobre um corpo em um determinado local. Então o local é aqui, o corpo sou eu, a coluna de ar que está sobre mim, ela vai ser medida por um aparelho chamado barômetro e determina-se aí a pressão atmosférica. Então leva-se em consideração outros fatores para chegar ao dado de pressão atmosférica. Depois nós temos aqui a umidade do ar, utilizando para isso um aparelho chamado higrômetro. Então a umidade do ar, ela indica a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera. Então, quanto de água eu tenho aqui, nessa atmosfera que está na minha frente? Isso chama-se umidade do ar. Mas existe um outro dado chamado umidade relativa do ar, que é um dado muito importante na hora de se fazer a previsão do tempo, que é aquela quantidade de água, de vapor de água, que consegue estar aqui nesse ambiente, sem que ela se condense e caia na forma de chuva, né? Sem que haja condensação. Então, a princípio parece difícil, mas quanta água eu tenho no ar, em relação à quantidade de vapor de água que essa região consegue segurar. Porque se eu for aumentando o vapor de água, vai chegar uma hora que essa água vai condensar e vai precipitar como orvalho, como chuva, etc. Então a umidade relativa diz respeito à quantidade de vapor de água na atmosfera em relação à quantidade de ar que aquela porção da atmosfera consegue resistir, né? Consegue aguentar antes que haja a precipitação, né? A condensação e, por consequência, a precipitação. Uma umidade do ar alta, ela indica, a umidade relativa do ar alta, indica que pode haver chuva, ok? Outro dado muito importante é a velocidade do vento, falei isso para vocês quando falei de clima minutos atrás. O aparelho utilizado se chama anemômetro. E ainda temos um outro aparelho que vê a direção do vento. Então uma coisa é a velocidade, outra é a direção do vento. Este aparelho é chamado de anemoscópio ou simplesmente de biruta. É aquele equipamento que nós vimos nos aeroportos aí, que a gente passa perto, a gente sempre vê um aparelho como esse. Isso é uma biruta e ele indica a direção do vento, para onde o vento está indo. Bom, o vento é a movimentação das partículas que compõem a atmosfera, né? Essas partículas vão numa mesma direção. Pode ser no sentido horizontal ou no sentido vertical. Quando está no sentido vertical, chama-se corrente de ar. O ar que desce, o ar que sobe. E quando ela se desloca lateralmente, né, à superfície, paralela à superfície, é chamado então de vento, tá? Saber a que velocidade e em qual direção está indo são dois fatores extremamente importantes para se fazer a previsão do tempo, somado aos demais. Bom, para concluir, né, clima e tempo são duas coisas que nós vimos aqui nessa aula de hoje. Então, quando nós pensamos em clima, nós pensamos num conjunto de características atmosféricas de uma região ao longo do tempo. Este conjunto de características é influenciado pelos fatores latitude, circulação atmosférica, corrente oceânica, relevo e altitude. E aí determina aquele local. Lembra? A Amazônia, o clima é quente e úmido. Quando nós falamos em tempo, nós pensamos em conjunto de características atmosféricas de uma região em um determinado período, dia, semana, mês. Isso é extremamente importante do ponto de vista pessoal, econômico e de segurança. Para se fazer a previsão do tempo, utiliza diferentes locais, como estações espaciais, satélites, aviões, balões, navios, boias, e é feito por profissionais chamados de meteorologistas, que utilizam-se dos dados coletados pelos instrumentos termômetro, barômetro, higrômetro, anemômetro e biruta,
Ao comparar esses dados com vários cálculos matemáticos, várias análises, os meteorologistas entendem e conseguem explicar para nós qual é a previsão do tempo para as próximas horas, a próxima semana, o próximo mês. Bom, isso dito, vamos ao nosso desafio de hoje. Para se fazer a previsão do tempo, diferentes instrumentos são utilizados na coleta das informações necessárias. Dentre esses equipamentos, o equipamento é utilizado para medir a velocidade do vento. O equipamento tal é utilizado para medir a pressão atmosférica e para medir a temperatura se utiliza-se o... Qual das alternativas abaixo tem as palavras que preenchem as lacunas de forma mais correta? Alternativa A, anemômetro, higrômetro e termômetro. Alternativa B, anemômetro, barômetro e termômetro. Alternativa C, biruta, higrômetro e termômetro. Alternativa D, barômetro, termômetro e higrômetro. E alternativa E, biruta, barômetro e termômetro. Qual é a resposta que contém as palavras para o preenchimento das lacunas faltantes? Vamos à resposta? Olha só, dentre esses equipamentos, o anemômetro é utilizado para medir a velocidade do vento. O barômetro é utilizado para medir a pressão atmosférica e para medir a temperatura utiliza-se o termômetro. Muito bem. Para preparar essa aula, utilizei este material bibliográfico e agradeço a participação de vocês em mais uma das nossas aulas de Ciências Natureza. Obrigado.